E um exercício que a gente precisa fazer na vida, para a gente viver uma vida nova, que pode estar ligada a um ano novo, sabe qual é? É você pensar o seguinte: quais temas que você tem negligenciado? Qual é o assunto que você está sempre dizendo assim, não quero falar disso agora. E a gente tem alguns assuntos que a gente fala assim, eu não quero falar disso agora. E a primeira vez que a gente falou isso foi em 2010. Aí passaram 2 anos e falou, vamos então tratar isso? Não, deixa isso depois. E agora a gente chega em 2020. E de repente a gente não saca, a gente arrasta algumas coisas por décadas na nossa vida. Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só. Deste mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Reflexão do dia. João 14, 27 a 31. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis porque eu disse, vou para o Pai, porque meu Pai é maior do que eu. Eu vou disse agora antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Toda honra ao nosso Deus. O filho que pediu a sua parte da herança e foi embora. Foi viver. Foi curtir a vida do jeito que deu na telha. E até que acabou o dinheiro, a fonte secou, os amigos foram embora e de repente ele está no meio do lamaçal, perdido, sem rumo, sem horizonte, sem esperança, sem perspectiva. E ele começa então a negociar no coração dele um retorno para casa, porque aquilo não é vida. Os planos todos ruíram. E agora ele quer refazer a vida dele e ele começa uma negociação para voltar para casa. Então eu quero ler com você o final da parábola, ele chegando em casa, o Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 21. Ele ainda estava bem longe na estrada quando o pai o avistou. O coração do velho disparou e ele correu para abraçar e beijar o filho, que começou seu discurso. Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, não mereço nem ser chamado de seu filho outra vez. O pai nem quis escutar. Chamou os empregados e ordenou: rápido, tragam uma roupa decente para ele. Tragam também o anel da família e um par de sandálias. Depois vão buscar uma novilha bem gorda e preparem um churrasco. Vamos festejar. Vamos nos divertir. Meu filho está aqui, vivo. Não está mais perdido. Foi achado e a festa começou. Tudo isso se deu enquanto o filho mais velho estava no campo. No final do dia, ele voltou para casa. Ao se aproximar, ouviu o som da música e das danças. Intrigado, perguntou a um dos empregados o que estava acontecendo e ele contou a novidade. Seu irmão voltou para casa. Seu pai ficou tão contente de recebê-lo de volta são e salvo que mandou fazer uma festa. O irmão mais velho ficou tão revoltado que não quis participar da comemoração. O pai tentou conversar com ele,
mas ele nem quis ouvir e protestou: há quantos anos trabalho para o Senhor sem nunca reclamar? E alguma vez ganhei alguma festa para mim e meus amigos? Agora esse seu filho, que desperdiçou todo o seu dinheiro com prostitutas, aparece aqui e o Senhor lhe dá uma festa dessas. O pai respondeu: filho, você não entende. Você está comigo o tempo todo e tudo o que é meu é seu. Mas este é um momento muito especial. Precisamos celebrar. Seu irmão estava morto, mas agora está vivo. Ele estava perdido, mas foi encontrado. Amém. Sempre que a gente recebe a notícia de algo que tem a ver com a nossa área de interesse, a gente fica curioso para saber qual é a novidade que chegou na praça. Por exemplo, se você é ligado em tecnologia, você fica toda hora antenado qual é a próxima versão do smartphone que vai ser lançado, compara as marcas e se impressiona com as tecnologias e com as possibilidades desse aparelho que está chegando no mercado. Porque novidades mexem com o nosso imaginário. A gente fica pensando o que é aquilo, quais benefícios que aquilo pode trazer para mim, mexem com os nossos desejos e às vezes fazem inclusive a gente cometer algumas loucuras. Jesus foi uma notícia de novidade no seu tempo. Ele começou a sua vida, começou seu ministério falando, apresentando ideias, apresentando um ponto de vista diferente. E essa notícia correu. Obviamente que não correu com a velocidade que correria uma notícia nos dias de hoje, porque hoje a gente acontece uma coisa lá do outro lado do mundo, no minuto seguinte a gente já está sabendo. Mas Jesus, ele conseguiu fazer com que as suas ideias de repente fossem de boca em boca, correndo. E um burburinho na cidade dizendo: olha, tem novidade aí. Tem uma pessoa falando algumas coisas diferentes, tem alguém falando algumas coisas novas a respeito do que é a vida. E Jesus foi tão inovador, nós não temos todos os relatos, mas por todos os cantos do seu tempo, do seu mundo, as pessoas estavam comentando, alguns inclusive não gostando, das ideias que esse Jesus estava espalhando por aí. Ele mesmo, certa vez, perguntou aos seus discípulos, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 18, tem um texto que diz assim: certa vez Jesus estava orando e seus discípulos estavam por perto. E ele perguntou: o que o povo anda dizendo ao meu respeito? E eles responderam: João, o Batista. Outros dizem que és Elias. Outros ainda dizem que é um dos profetas do antigo tempo que reapareceu. E ele insistiu: e vocês? O que vocês dizem de mim? Quem sou eu? E Pedro respondeu: o Messias de Deus. Nesse diálogo dá para a gente ter uma ideia de que as pessoas estão falando quem é Jesus, quem ele é. Ele é uma expressão do que? Ele é de Deus, ele não é de Deus. Quem ele é? Ou seja, está correndo a notícia, tem uma novidade no ar e as pessoas estão sim interessadas em saber do que se trata. E essa curiosidade a respeito de Jesus, ela tem fundamento, porque Jesus quebra com conceitos, Jesus quebra com paradigmas, Jesus quebra com algumas ideias que já estavam postas na sociedade e ele coloca o pessoal para pensar. Ele questiona coisas que ninguém nunca questionava. E ele desafia o status quo, ele chama os líderes, ele chama os pastores, os rabinos, e quem for para conversar sobre a vida e questionar a prática daquelas pessoas. E ele enfrentou poderosos e deixou muita gente arrogante com a cara no chão. E a grande pergunta das pessoas a respeito de Jesus era quem ele é, mas com a sede de querer entender o seguinte: que vida é essa que ele está propondo? Que reino é esse? Que história é essa de reino de Deus? O que exatamente nós estamos falando quando a gente fala de reino de Deus? Que caminho espiritual é esse que esse homem está propondo para a gente viver? Como é que a gente faz para participar? E Jesus foi
toda hora abordado dizendo: Senhor, como é que a gente faz? O que é o reino de Deus? E Jesus então explicou, na maioria das vezes, através de parábolas. E nós lemos hoje uma parte de uma das muitas parábolas que Jesus contou para tentar explicar o quê? Uma novidade. Para tentar mostrar para as pessoas o quê? Através de uma história. O que é exatamente que ele está falando a respeito da vida. E Jesus usa uma linguagem muito rica em figuras, e essas figuras elas servem como janelas. Janelas que a gente abre para tentar entender a vida, para tentar ter um horizonte diferente em relação à nossa própria história. E figuras não definem, figuras não fecham a conversa, figuras abrem o nosso entendimento. Por isso que Jesus não contou uma parábola, ele contou muitas, porque o pessoal falava: Senhor, o que é o reino de Deus? Ele contava uma parábola, o pessoal falava: não entendemos. Ele explicava a parábola? Não, ele contava outra. Senhor, a gente ainda não entendeu essa parábola aí. E ele explicava? Não, ele contava outra. E ele contava outra, e ele contava outra, porque esse era o método dele, de fazer a gente navegar na imaginação e conectar essas parábolas com a nossa própria história para a gente conseguir viver uma vida de fato diferente. Lemos a parábola do filho pródigo, quinta-feira passada e hoje. E são muitas as lições que essa parábola traz para a gente. Por exemplo, essa parábola apresenta para a gente um rosto de Deus. Você que está aqui hoje à noite, que cresceu com medo de Deus, você pode, através da parábola do filho pródigo, redefinir o rosto de Deus na tua história. Você que cresceu cantando "Cuidado o olhinho que vê, porque o papai do céu está de olho em você", e você ficava morrendo de medo, quem está rindo é porque teve medo. Eu não sei se está rindo de medo agora. Você pode redefinir Deus através da parábola do filho pródigo. Por quê? Porque o pai dessa parábola é Deus. E não tem dedo na cara, não tem medo, não tem terror, não tem acusação, não tem chicote, não tem é que eu vou te pegar. Não, tem um pai esperando e fazendo o quê? Festa. Então, para religiosos que adoram regra e chicote na mão e disciplina e excluir pessoas, a parábola do filho pródigo é um caos. Porque é Jesus dizendo o seguinte: isso aqui são vocês e Deus. Vocês fazendo péssimas escolhas, se perdendo nos labirintos da vida, e Deus no portão esperando a gente voltar para casa. Então, se você cresceu com medo de Deus, leia a parábola do filho pródigo muitas vezes, porque a tua percepção pode mudar e você vai conseguir entender: não, aquele Deus que me ensinaram, aquele Deus que está cuspindo marimbondo, não, é só uma projeção de algum mal resolvido na sua espiritualidade, porque o Deus revelado em Jesus, na parábola do filho pródigo, é esse que está de braços abertos esperando a gente viver uma vida diferente. O que foi que eu fiz de bobagem em 2019? Bom, eu vou lidar com as consequências disso, mas Deus continua me convidando a viver um 2020 de uma maneira diferente. Essa parábola nos ajuda e nos convida a analisar as consequências das coisas que a gente faz na vida. Porque as nossas ações, elas têm consequências. Tudo que você faz é mais ou menos como aquela pedra que você joga no meio da lagoa e ela reverbera. As nossas decisões são essa pedra que a gente joga nas lagoas da vida e tem reverberações, tem consequências. Ah, então Deus puniu, né? Não, não é que Deus puniu, é que a sua decisão, ela tem uma consequência. O filho pródigo, o filho mais novo que pega todo o dinheiro, vai embora e gasta tudo, e no final da história, ou no meio da história, ele está no meio da lama perdido, é a mão de Deus que pesou sobre a vida dele? Não, é a consequência de atos e de planos absurdos. Só que às vezes a gente, para não assumir responsabilidade, a gente prefere dizer que Deus está pesando a mão, que Deus está punindo. Não, não é Deus. É a gente mesmo, nós estamos sendo punidos pelas nossas próprias decisões. E a gente precisa de uma espiritualidade madura, que para de ficar jogando as responsabilidades em Deus e começa a dizer assim: eu estou no meio desse lamaçal aqui por uma razão, eu não pensei. Eu não analisei as consequências, porque o Deus de paz e de amor não joga ninguém em lama nenhuma.
Ou seja, a parábola mostra para a gente um novo rosto de Deus, mostra para a gente, nos convida a analisar as consequências. Ela também nos convida, por exemplo, a apostar nos recomeços. E isso é tão significativo nesse período que a gente está vivendo. Porque talvez você fez propósitos para esse ano e você está terminando 2019 com os teus propósitos todos falidos. Deu ruim. Talvez você esteja terminando esse ano com processos que você quis muito que eles crescessem e eles morreram. E a parábola é exatamente instigar no nosso coração o recomeço. A gente fazer o caminho de volta. De que ninguém precisa ficar comendo lavagem de porco existencialmente, emocionalmente, espiritualmente. Não, a gente pode levantar e trilhar um caminho de volta e fazer um recomeço, por mais dolorido que seja, é possível o recomeço. Ele é fácil? Não, os recomeços geralmente são mais difíceis do que os começos. Até a palavra é maior, né? Já tem o RE para complicar a nossa vida. Então, tudo que tem o RE é porque vai ficar um pouquinho mais difícil. Né? Recomeçar, ressuscitar, mas é possível. Vai dar trabalho? Vai. E a parábola está nos convidando a recomeçar. Exatamente porque a gente fica de frente com um novo rosto de Deus, a gente se sente convidado a recomeçar. Porque o Deus da parábola do filho pródigo não está punindo. Ele está o quê? Esperando. Esperando a gente levantar para viver uma vida diferente. Essas são só algumas das lições que a gente aprende com o filho que foi embora. Mas hoje eu quero falar com você do filho que não foi, do filho que ficou. Porque talvez você seja esse filho que ficou. Você não é aquela pessoa que saiu, que aprontou, que causou. Não, você teve aquela vida mais... Não, estou tranquilo, estou aqui, quietinho. Nunca fui esse exemplo da pessoa que vai embora, que apronta. Não, eu estou tranquilo. Mas às vezes a gente está tranquilo e a gente está perdido. Na verdade, nós não estamos tranquilos, a gente está acomodado. A gente está acostumado a um sistema que a gente deveria estar revoltado. Esse filho que ficou em casa, que é o filho mais velho, ele também está perdido. Os planos dele também deram errado. O caminho existencial dele também fracassou. Não dá para ver num primeiro momento. Mas no final da história a gente percebe que às vezes não é o distanciamento geográfico que mostra que as pessoas estão perdidas. Existem perdições que são silenciosas. Existem derrotas que são internas e ninguém está sabendo, mas aqui dentro a gente sabe. Inclusive, talvez elas sejam até mais perigosas. Porque esses que vão embora e aprontam e fazem meleca com a vida, está todo mundo vendo, fica de olho nesse aí, porque olha o estado que ele está. E aquele outro ali, não, está tão quietinho, está tudo tão bem, não, está tranquilo. Já a criança, quando está bem pequenininha, que faz muito barulho, de repente ela está muito quieta, a mãe fala... Vai ver que está aprontando, e geralmente está. Está quieta demais. Criança tem que fazer barulho para a gente saber onde ela está. Geralmente, quando ela está quieta, ela está mexendo em alguma coisa que ela é terminantemente proibida de mexer. Somos nós. Ninguém vê que ele está mal. Não, e ninguém sabe. Então, com esse personagem, com essa personagem da história, a gente aprende que o silêncio, ele pode esconder problemas terríveis do nosso coração. Então a gente tem que aprender a falar das nossas dores, antes que essas dores destruam as nossas relações. E estou falando isso para você porque, exatamente por estarmos nesse momento de planejar, e geralmente a gente planeja muita coisa. A gente planeja coisas mais materiais e mais visíveis. E a parábola do filho pródigo está convidando a gente para olhar antes de planejar as coisas que a gente quer ter. Ela está nos convidando a olhar para alguma coisa um pouco maior e um pouco mais complexa, que não é o que você quer ter e nem o que te falta, que foi a pergunta que eu deixei para você semana passada. Mas a pergunta hoje é: o que é que está dentro de você? O que é que você tem carregado dentro de você que você nunca abriu com ninguém?
Porque talvez isso que você esteja carregando seja algo tão pesado e tão danoso que a tua vida está travada e vai passar ano, e vai vir ano, e passam dias, e passam meses, e décadas, e de repente a tua vida está exatamente travada e pesada, porque existe alguma coisa aí dentro de você que está preso porque você não consegue falar. E a gente vai definhando, e a gente vai pesando, somatizando, e a vida se torna quase insuportável. Por alguma razão que a gente não sabe qual, então a gente pode deixar a mente fluir, esse filho é extremamente amargurado. Ele tem o ressentimento todinho tomado, o coração todinho tomado por ressentimento, por rancor, por ciúmes. E aí a gente já não está mais falando dele, a gente está falando da gente, do que é que o nosso coração está tomado. O que é que eu estou carregando? Porque aquilo que você está carregando é o que no momento te importa, é o que você importou, é o que está dentro de você e é o que você está levando vida fora. E às vezes a gente precisa assim de um conflito, às vezes a gente precisa de um estresse, às vezes a gente precisa de uma cena mais marcante para trazer algumas coisas à tona. Então tem um filho que está perdido e está voltando para casa. E tem um outro filho que está dentro de casa trabalhando, leal, mas ele também está perdido. E de repente esses dois se encontram e o pai vê um e manda fazer uma festa, e o outro vem vindo, ele vê a festa e fala: o que está acontecendo? E quando ele fica sabendo o motivo da festa, o que é que vem à tona? Vem à tona aquilo que ele está carregando, toda a raiva, todos os ciúmes, todo o ressentimento, toda a amargura, e tudo aquilo que não foi tratado ainda entre ele e o pai, entre ele e o irmão, entre ele e o mundo e entre ele e ele mesmo. Está tudo aqui dentro. E o que veio à tona? Qual que é o grande problema da vida dele? É a festa. Não, a festa não é o problema. A festa é o que revela. Tem muita coisa na nossa vida que a gente fala assim: nossa, aquilo ali acabou com aquele casamento. Não, aquilo ali trouxe à tona um casamento que já estava por um fio. Porque um casamento não acaba assim por uma questão. O que deixou esse cara perdido foi o quê? Que um filho ganhou uma festa e ele não. Não foi isso. A festa foi o que trouxe à tona um coração absolutamente perdido pelas vias emocionais e espirituais que a gente vira e mexe precisa enfrentar. Você tem um irmão que está perdido e agora ele foi salvo. E qual é a tua reação? A raiva. O ódio que vem à tona. Um sentimento de não se conformar e de não conseguir celebrar a vida do outro que foi salva. E quando eu não consigo celebrar a vida de alguém que estava perdido e foi encontrado, seja ele quem for, é porque alguma coisa dentro de mim também está perdida. Quando eu não consigo celebrar a alegria de alguém, quando eu não consigo celebrar o renascimento de alguém, é porque alguma coisa dentro de mim também já morreu. É porque alguma coisa dentro de mim também está precisando de cura. Mesmo que eu esteja na casa do Pai, bem bonitinho. Mesmo que a minha aparência seja a melhor possível. Alguma coisa está muito errada com a gente quando a gente é incapaz de sorrir diante da salvação de alguém. Alguma coisa está muito errada. O que é que você está carregando? O que é que você trouxe para que você carregou esse ano todo? Você quer mesmo entrar no ano que vem carregando isso? Será que não está na hora de deixar isso, de se desarmar, de colocar os argumentos no chão e dizer: chega. Chega porque eu estou carregando peso a mais. Chega porque está pesado demais. Chega porque eu estou sendo tomado por ressentimentos. Chega porque eu estou cheio de ódio no meu coração. E quando que começou essa ira? Quando que começou esse ódio? Quando que ele se perdeu? A gente não consegue saber. Mas a gente tem como tentar entender quando que isso começou dentro da gente. E um exercício que a gente precisa fazer na vida, para a gente viver uma vida nova, que pode estar ligada a um ano novo, sabe qual é? É você pensar o seguinte: quais temas que você tem negligenciado?
Qual é o assunto que você está sempre dizendo assim, cara, isso não quero falar disso agora. E a gente tem alguns assuntos que a gente fala assim, eu não quero falar disso agora. E a primeira vez que a gente falou isso foi em 2010. Aí passaram 2 anos e falou, vamos então tratar isso? Não, deixa isso depois. E agora a gente chega em 2020. E de repente a gente não saca, a gente arrasta algumas coisas por décadas na nossa vida. Qual o assunto que você está negligenciando no teu coração? Você já parou para pensar que é você que paga esse preço? Toda vez que a gente fica procrastinando algum assunto, quer dizer, deixando para depois, é a gente que vai ter que lidar com isso. A gente é muito louco, né? A gente fica deixando para depois, e depois quem que vai estar lá? Eu. Porque depois não vai ter alguém, vai ter eu. Com uma diferença, o problema está um pouquinho maior, porque ele cresceu, né? Os anos passaram e ele se desenvolveu. E uma coisa que pode te ajudar a reconhecer, sabe o que é? Que às vezes a gente se enterra, a gente foca em fazer algumas coisas com muita excelência e com muita entrega, exatamente para não ter que lidar com outras. Esse filho aqui, ele trabalha, ele é dedicado muito. Ele é focado no trabalho, ele saiu correndo, pegou o dinheiro dele, não, ele ficou ali. E às vezes a gente se enterra em alguns processos, em algumas áreas, para não ter que lidar com outras. São pessoas que ficam trabalhando das 6 da manhã às 10 da noite, mas não é porque é apaixonado pelo trabalho, é porque não quer chegar em casa e ter que lidar com as questões da casa. Então o que eu faço? Não, eu estou trabalhando muito. Não, você está negligenciando seu casamento, você está negligenciando seu relacionamento com os teus filhos, e você está usando do seu trabalho para não precisar ficar de frente com isso. E aí a gente tem uma bela de uma desculpa. Qual é? Tenho que trabalhar, senão eu perco o emprego. Não está dando tempo. Não é que não está dando tempo, é que não está na nossa prioridade. A gente sempre tem tempo para fazer as coisas que estão na nossa prioridade. Sempre. A gente sempre vai ter tempo para lidar com as coisas que de fato a gente considera importante, que a gente importa. Tanto é que se você importou o ressentimento, você tem tempo, você vive ressentido com as pessoas. Se você usar esse tempo para se curar e se encher de amor, você vai ter tempo para amar as pessoas. Então a questão é o que eu carrego, o que eu estou considerando como sagrado e como importante na minha vida. Então, às vezes, a gente faz bastante esforço físico para a gente não precisar fazer esforço emocional. Então, vamos trabalhar. Trabalha que nem um camelo. Porque aí não dá tempo, eu não preciso. Aí eu tenho a bela da desculpa de que eu não consegui fazer. Tem um princípio na psicanálise que diz assim, que todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Quando a gente está muito empolgado e falando demais de um assunto, então vamos tomar cuidado. Não é para você tomar cuidado com a vida dos outros, tá? É para tomar cuidado com a tua. Todo excesso, eu estou muito excessivo nisso aqui, o que eu estou escondendo de mim mesmo? O que eu estou deixando de lado, o que eu estou deixando para lá? E a gente precisa ter coragem de ficar de frente com isso. Durante um tempo a gente consegue encontrar uma maneira de fugir, mas não tem como fazer isso para sempre. Porque você é uma panela de pressão. E você pode segurar a pressão durante um tempo, mas uma hora você vai explodir. Esse filho, ele está segurando a pressão? Tá. Ele está lá no campo trabalhando igual um louco? Tá. Isso está aliviando a pressão? Deve estar um pouquinho. Mas todo dia a pressão está um pouco maior. Até que acontece um evento que a panela explode. Nós somos uma panela de pressão. Todos nós. E se a gente não aprender a ir aliviando a nossa pressão, uma hora a gente vai explodir. Tem um versículo na Bíblia, aliás, um versículo que consta em todos os evangelhos, que diz assim: não há nada oculto que não seja descoberto, e não há nada escondido
que não venha a ser revelado. E isso é tão sério. Por quê? Porque as nossas coisas que estão aqui dentro, elas vão ser reveladas. O pessoal vai ficar sabendo, né? Não, não é o pessoal, você vai ficar sabendo. Uma hora eu vou ter que ficar de frente com isso. E a grande questão então é assim, já que uma hora ou outra as minhas pendências, as minhas pressões, os meus problemas, eles vão aparecer, por que a gente traz isso num processo de restauração e de cura e a gente deixa estourar para gerar mais dor ainda? Quer dizer, as minhas questões vão aparecer? Vão, uma hora ou outra elas aparecem. Então tá, então eu vou trazê-las à tona antes que elas venham à tona. Com a panela de pressão, quem sabe cozinhar faz coisas deliciosas, mas tem que controlar a panela. Mas com a panela de pressão você também pode morrer, ou matar alguém. O ser humano também, a gente pode fazer coisas maravilhosas, mas a gente também pode ferir as pessoas com as nossas explosões. Então, peraí, se o que está aqui dentro está me pressionando, e uma hora eu vou estourar, então peraí, então deixa eu organizar, para eu não precisar ferir alguém, nem me ferir, e não trazer à tona as coisas de uma maneira tão triste. Não, deixa eu trabalhar meu interior. Vamos aprender a falar. Porque a parábola do filho pródigo está indiretamente ensinando o quê? Aprenda a falar das suas dores, aprenda a falar das suas questões, aprenda a falar dos seus traumas. Antes de fazer 1000 planos e projetos das coisas que você quer ter, volta um pouquinho. Ao invés de pensar no amanhã, pensa no teu passado e lide com as tuas coisas aqui dentro. Para que elas saiam de uma maneira pacífica, de uma maneira curadora e de uma maneira onde você vai ter a possibilidade de recomeçar, de reconstruir processos que se perderam no meio do caminho. Então existe sim, posturas silenciosas que são mais danosas que alguns gritos rebeldes. Já viu a expressão daquele, não, aquele ali come quieto? Que é a pessoa que apronta e a gente não fica sabendo. E o outro ali? Não, o outro ali tem cara de malandro e faz um monte de bobagem. Então tá bom, a gente já sabe, foca nele então. E o outro? Mas o outro vai na miúda, a gente nem sabe direito o que ele está pensando. E a parábola está ensinando isso. Mas não é para você ficar de olho nos outros, é para você ficar de olho em você. Será que eu não sou essa pessoa que encontrei caminhos para mostrar para os outros e para mim mesmo que está tudo bem, quando eu estou por dentro absolutamente perdido? Mas aí diante da família, diante da igreja, diante da sociedade, eu estou aqui, ó. Meu irmão é responsável. Gastou tudo e se perdeu. Maluco. Não se cuida. Mas aqui dentro os meus processos estão absolutamente perdidos. Eu fico me violando. E posso não estar literalmente no meio da lavagem dos porcos, mas posso estar espiritualmente adoecido. Sem esperança e sem uma razão para continuar vivo. Então a gente precisa olhar, colocar na lista no item das nossas listas de planos da vida, cuidar do nosso coração. Porque senão uma hora a gente explode, fere pessoas e fere a nós mesmos. Uma hora a gente tem que se olhar no espelho e falar, a aparência até que está boa, mas eu tenho que admitir, por dentro as coisas estão absolutamente perdidas. E esse filho então explode com o pai. Ele reivindica toda uma justiça, eu estou aqui fazendo, e eu trabalho, e eu isso e aquilo. Então você está com o pai pela razão errada. O pai não está querendo o teu sacrifício, não, ele está querendo o teu coração. E o pai vira para ele e fala assim, meu filho, você não entendeu, tudo que é meu é seu. A questão é que esse meu filho, esse teu irmão estava perdido e foi encontrar, então hoje sim é dia de festa. E isso serve para tanta coisa, né?
inclusive para a vida religiosa. Pô, eu estou aqui todo certinho, faço tudo certo, eu oro, eu vou na igreja, eu dou dinheiro, e o outro ali se dá melhor do que eu. Então você está revelando que o teu coração faz procurando alguma coisa em troca, não é por amor. E o certo seria, não, eu estou aqui fazendo, eu estou me doando, eu estou me entregando e me dei mal, mas ok, eu vou continuar fazendo, me doando e me entregando porque eu faço porque eu acredito e não porque vai vir alguma coisa em troca. Porque senão o nosso relacionamento com Deus nada mais é que uma grande barganha. O que é que você está carregando dentro de você? Vale a pena continuar carregando isso aí, levando para um próximo ano que a gente tem pela frente? Pode ser o ressentimento, pode ser ódio, pode ser alguém que te feriu, é a falta do perdão, sei lá, tanta coisa que são todas possíveis a todos nós. A grande questão é que se está dentro de você, você está carregando. E você pode fazer o plano que você quiser, material, profissional, corporativo, o que for, essa amargura vai te acompanhar para todos os lugares. É a genialidade daquele pensamento, né? Aonde você for, ali você estará. Não é profundo? Pode fazer o plano que você for, se essa amargura estiver aí, aonde você for, ela vai com você. Aonde você estiver, essa enfermidade está te acompanhando, você não consegue fugir dela, e é melhor a gente abrir o nosso coração e dizer, Senhor, eu quero que o meu ano seja de fato novo. Eu quero de fato um Natal dentro de mim, para que a verdade de Jesus possa de fato nascer e que a minha vida seja diferente. E essas coisas vão nos ajudando a aliviar a pressão, acalmar o nosso coração, acalmar a nossa vida, e aí então a gente consegue refazer planos, refazer a vida, sem medo. Sem medo. Porque tanto para o filho que estava perdido geograficamente, tanto para aquele filho que está perdido dentro de casa emocionalmente, o que o pai está dizendo? Eu não estou somando nem créditos e nem débitos, vocês são meus filhos e tudo que é meu é de vocês. E essa é a frase que a gente tem que ouvir de Deus para nós hoje à noite. Aquilo que eu fiz, aquilo que eu quero fazer, Deus não está anotando e fazendo uma planilha dos meus vacilos, dos meus acertos, não, Ele está dizendo, Ele toma conta do teu coração, porque eu quero que você seja feliz. Amém? Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas, às vezes, nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades. Não nos deixam enxergar a realidade e ainda nos mantêm na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida. Vida essa, com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora e pense nisso.